As mulheres representam quase 53% do eleitorado brasileiro, ou seja, mais da metade. No entanto, quando olhamos para a participação feminina no cenário político, notamos que os números não chegam nem perto disso, seja no Congresso Nacional, nos governos estaduais ou municipais. Mas qual a causa dessa desigualdade? O que nos levou a ela? E o que podemos fazer hoje para mudar essa realidade? No segundo episódio do Resenhas, a CAIS Brasil aborda a seguinte temática: mulheres, a maioria minorizada, representatividade e formação política. Bom, e para esclarecer esse tema tão necessário, nós trouxemos hoje no CAIS Resenhas a Roberta Eugênio. Muito obrigada, Roberta, pela sua participação aqui com a gente. A Roberta ela é mestre em Direito pela UFRJ e também co-diretora do Instituto Alziras, que é uma organização parceira da CAIS Brasil desde 2020. Bom, então já para começar, Roberta, eu queria te perguntar um pouco sobre o trabalho do Instituto Alziras e a ideia de surgimento do Instituto. Muito obrigada, Ariane. Quero agradecer a CAIS por esse convite, através de você. E bem, o Instituto Alziras é uma organização sem fins lucrativos que atua para ampliar e fortalecer a presença das mulheres na política através da produção de estudos, de incidência política, da produção de cursos e formações. E nós surgimos em 2017, compreendendo que era importante entender a realidade das prefeitas, das mulheres que estão no Executivo Municipal, já que essa é uma das portas de entrada para as mulheres na política. E então desenvolvemos no ano de 2018 e temos o lançamento da primeira pesquisa do Instituto, que é o perfil das prefeitas brasileiras, que dá conta de nós compreendermos quais são os principais desafios, aonde essas prefeitas estavam, e partindo desse lugar a gente consegue refletir sobre os desafios das mulheres não apenas no Executivo Municipal, mas nas outras esferas de poder na política. Perfeito. E eu acho muito interessante também a ideia do título do Instituto Alziras, né, fazendo essa homenagem à primeira prefeita mulher na América Latina. E eu queria entender como que o Brasil ele teve esse pioneirismo, né, na gestão municipal, trazendo a primeira mulher prefeita, mas em 2022 a gente tem uma desigualdade de gênero muito grande. Então, quais os fatores que explicam o cenário atual no Brasil, né, e quais as consequências também, né, dessa subrepresentação atualmente? Eu acho que é muito importante isso que você mencionou, né? O Brasil ele foi um pioneiro. O Instituto Alziras homenageia a Alzira Soriano, que foi uma prefeita no município de Lages, em 1928, 4 anos antes das mulheres conquistarem no Brasil o direito a votar e a serem votadas. Mas dali para frente, né, fruto de uma estrutura ainda que mantém as mulheres fora dos espaços públicos e, sobretudo, da política, nós vimos uma espécie de teto de vidro para que as mulheres ascendessem aos cargos de poder, né? Existem muitos mecanismos relacionados a esses desafios para as mulheres ingressarem e permanecerem na política, certamente estruturados, né, por raízes do machismo e do racismo nessa sociedade, mas com certeza existe uma tríade relacionada a tempo disponível, rede de contatos e recursos que as mulheres já saem perdendo através da pesquisa da primeira e também da segunda pesquisa das prefeitas, essa segunda que vem intitulada Censo das Prefeitas Brasileiras. Nós identificamos que para essas gestoras as principais dificuldades se encontram em falta de recursos de campanha, um tema que vem sendo bastante debatido. No Brasil, hoje, nós já temos uma legislação que determina a destinação de 30% dos fundos eleitorais para as campanhas femininas, mas acho que fica uma dúvida se isso é suficiente caso os partidos não sejam sancionados pelo não cumprimento dessa destinação e também quando chega esse recurso. Esse também é um problema. Em segundo lugar, o assédio à violência política, que é um tema que hoje faz parte da agenda de reivindicações para não apenas o acesso, mas a permanência dessas mulheres na política. E em terceiro, as prefeitas indicam a falta de espaço equânime em rádio e TV no período das campanhas eleitorais através das propagandas. Nós sabemos que existem outras barreiras, né, na verdade, para que essas mulheres ingressem
dentro da política parece que é uma corrida de obstáculos que se apresentam quando elas conseguem superar um obstáculo, o outro se apresenta. Por isso é tão importante a atuação do Estado para fortalecer essas mulheres que já se encontram, inclusive, filiadas aos partidos políticos. Durante muito tempo se falou que a subrepresentação feminina ela tinha como causa a falta de interesse das mulheres em ingressarem na política e certamente nada tão equivocado. E hoje acho que existem inúmeras pesquisas também desenvolvidas pelo Instituto que corroboram para que a gente entenda quais são os principais desafios e entenda que as mulheres têm sim interesse em ingressar na política, tanto que são 44% das filiadas aos partidos políticos. Mas ainda assim, esses outros desafios, né, que nós identificamos tanto pela pesquisa das prefeitas quanto por outras reflexões e análises desenvolvidas pelo Instituto, ainda se mantêm muito presentes e seguem mantendo o Brasil como um dos lanternas em relação à presença de mulheres na política na América Latina e também um dos piores índices no mundo inteiro. E, Roberta, dentro dessa sua fala, você colocou a questão da violência política de gênero, né, que é uma das principais barreiras, né, tanto para a entrada quanto para a continuidade, né, da mulher na política. Então, como e quais mecanismos, né, essas, seja candidatas ou mandatárias, podem se utilizar para se defender desse tipo de agressão? Esse tema da violência política, né, que hoje acho que faz parte de um conjunto de reivindicações bem consistentes, né, acho que nessa sociedade sobre como nós não podemos, acho que, anuir com essas práticas, ele trata, na verdade, de um tipo de ação, né, contínua, né, que acontece antes, durante e depois da mulher ser eleita. Então, bem antes dela ser candidata, enquanto é candidata e depois que é eleita. Atualmente, é claro que existem mecanismos para denúncia, já que se tratam de ameaças, agressões ou qualquer outro tipo de ação ou omissão que vise prejudicar o exercício político dessa mulher, mas o que nós encontramos ainda é uma grande dificuldade para que esses casos sejam devidamente encaminhados, né? Tanto pelo volume deles, quanto também por uma ausência de treinamento dos próprios órgãos, que não sabem, né, não tem um fluxo claro sobre qual vai ser o procedimento desse encaminhamento a partir da denúncia. Pela pesquisa das prefeitas, nós conseguimos acompanhar, né, o Censo das Prefeitas Brasileiras, que foi lançado há pouco tempo, que aumentou, segundo essas prefeitas, né, em 5%, né, de 53% para 58%, os casos de violência política por elas sofridos. Ainda assim, metade dessas prefeitas não denunciavam. E essa metade que não denunciava, né, dessa metade que não denunciava, 40% indicou que não fazia denúncia por não acreditar que as medidas devidas seriam tomadas. E a outra metade que denunciou disse que os casos não contaram com a devida apuração e responsabilização dos seus agentes. Obrigada, Roberta. É realmente muito informativo. E eu queria também resgatar um ponto na sua fala, né, em que, assim, a gente tratando da questão do campo de gênero, né, e política, existe também uma interseccionalidade dentro, né, da questão de gênero. Né? Então, como que a gente pode incluir importantes marcadores sociais, né, como de classe, raça, territorialidade, sexualidade, e trazer mais igualdade verdadeiramente representativa dentro da política? Certamente não basta apenas que sejam desenvolvidos mecanismos para contribuir para as mulheres ingressarem na política, né? O que nós acompanhamos hoje é que os mecanismos existentes tanto são insuficientes para incluir mais mulheres, mas certamente são insuficientes para incluir mais mulheres na sua diversidade. Então, se os percentuais de representação feminina são baixos, quando nós vamos olhar para quem são essas mulheres, nós vamos ver que as mulheres negras, as mulheres indígenas, elas ainda estão mais subrepresentadas.
Então, certamente, nós precisamos do apoio dos partidos políticos, no sentido de fortalecer essas candidaturas, de contribuir para que essas mulheres, para que esses grupos se sintam engajados, já que nós compreendemos que nós estamos falando de grupos que historicamente participam da política, mas não conseguem romper a barreira da elegibilidade. Acho que importante aporte, né, que vem das últimas eleições é que atualmente nós temos também a obrigação da destinação proporcional dos recursos para as candidaturas de pessoas negras. Nas últimas eleições nós vimos que isso contribuiu para que mais pessoas negras foram eleitas, mas ainda assim acho que nós estamos ainda caminhando em passos muito lentos. Outros mecanismos certamente precisam ser desenvolvidos. No Brasil ainda é muito precária uma discussão sobre reserva de cadeiras, e todos os países que avançaram em relação à representação de mulheres e dos demais grupos minorizados, tal como acho que vocês devidamente provocaram na abertura, partiram também não apenas da reserva de candidaturas, mas também de assento. E acho que medidas como essa sendo aplicadas no Brasil, relacionadas, né, acho que é um tema complexo que precisa de ações múltiplas. Então não é suficiente que nós abordemos apenas sobre financiamento de candidaturas, como também não é suficiente apenas a reserva de candidaturas. A gente precisa seguir aperfeiçoando. Existem muitos exemplos, acho que na América Latina e em outros países do mundo, como nós podemos fazer para solucionar esse déficit. E ainda sobre essa questão, né, de acesso e permanência das mulheres na política, eu queria mencionar inclusive um projeto, né, em parceria que nós temos entre o Instituto Alziras e a CAS Brasil, que é o G-Públicas, né, a Rede de Mulheres na Gestão Pública. E aproveitar para dar esse espaço para você falar um pouco sobre o projeto e sobre a importância da formação política de mulheres. O G-Públicas é um projeto que nós temos muito orgulho. Ele abre, acho que, espaço para uma reflexão junto com as gestoras públicas, secretárias e especialistas em diversas pastas importantes para os municípios, mas não apenas, pensando em soluções inovadoras, e ele surge a partir da crise da Covid-19, quando nós identificamos, né, a partir da pesquisa realizada por pesquisadores do INSPER com a USP, como as prefeitas brasileiras vinham dando melhores respostas em relação à Covid-19 e como era interessante que nós pensássemos como reunir essas prefeitas em laboratórios de solução junto com outros gestores para pensar em soluções pós-crise da Covid para a recuperação desses municípios. No ano de 2021, nós desenvolvemos 3 laboratórios, um sobre o combate à Covid, outro sobre orçamento e finanças municipais e transparência e governo aberto. Conseguimos mobilizar prefeitas, secretárias, especialistas, em parceria também com a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. E por meio desses laboratórios nós lançamos 3 cartilhas que trazem uma síntese de que soluções são essas, com o intuito de não apenas, né, acho que criar esse espaço de troca entre essas gestoras, mas também compartilhar essas soluções que podem ser replicadas não apenas para os municípios com mulheres, mas na verdade para todo o Brasil. Obrigada, Roberta. Realmente foi muito esclarecedor e eu queria aproveitar e chamar as pessoas também, caso queiram ouvir um pouco mais sobre esse tema, acessar as mídias sociais, tanto da CAS Brasil quanto do Instituto Alziras, e ter acesso a todos os materiais, aos seminários, aos workshops que nós fazemos em parceria e também paralelamente, uma vez que a formação política de mulheres ela é um tema central para essas 2 instituições.